do Senhor para os amados irmãos. Amém? Convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, o livro de Samuel, capítulo 16. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3, em nome de Jesus. Vamos achar a referência bíblica? Pode confirmar dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, de maneira que eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e venha. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra debaixo das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões das cidades saíram de comum, tremendo, e disseram: vai a tua vida. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eleazar e disse: certamente agradará o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a ti diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Amém. Irmãos, antes dos irmãos se assentarem, eu tenho uma palavra que eu sempre costumo dizer, e eu repito porque é da repetição que vem a memorização. Amém? Se tu entraste num lugar como esse e tu não estás preocupado em aprender a palavra do Senhor,
você não está preocupado com aquilo que é dito pela boca dos profetas, se você acha que isso não é digno de crédito, então você nunca poderá chamar a nosso Senhor Jesus de mestre, porque só tem mestre quem é discípulo. Se tu és um discípulo, tu deves aprender com seu mestre nessa tarde. Amém? A segunda verdade é que se nós entramos num lugar sagrado como esse, um lugar de oração, um lugar de receber a presença de Deus, e não atentamos em tudo que aprendemos, em tudo que ouvimos, em tudo que meditamos, para praticar na nossa vida e para obedecer, nós nunca poderemos dizer que Jesus é o nosso Senhor, porque só tem Senhor quem é servo, e o servo obedece ao seu Senhor. Amém? Agora, a terceira verdade é ainda mais grave, irmãos. Se nós entramos num lugar como esse, não estamos preocupados em adorar, em prestar a Deus o nosso culto, em render a Ele gratidão, em glorificar e exaltar, nós nunca poderemos chamar a Jesus de Deus, porque só tem Deus quem é adorador. Se tu és um adorador, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a adorar a Deus, e chamar para Ele uma linda salva de palmas nessa tarde, porque Ele é digno de toda a glória do povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que compõem aqui a mesa. Não é sempre que os irmãos poderão encontrar aqui o irmão Daniel aqui junto nessa seleta mesa, porquanto trabalho à noite, alguns irmãos sabem da minha situação. E geralmente essa é a hora que eu estou hibernando, né, irmão? No lar, cochilando, para poder trocar o dia pela noite. Trabalho à noite, então um horário como esse é o horário em que eu estou hibernando. Mas por causa do compromisso com a palavra, eu achei por bem obedecer ao Senhor, obedecer ao chamado. E a irmã Adriana me fez o convite na última quinta-feira aqui no culto, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E quer me deixar feliz é me convidar para pregar, irmãos. Alguns irmãos pensam assim, poxa, o Daniel só vive feliz. O irmão Daniel é um varão, eu só vejo ele sorrindo, brincando, mas não é, porque você geralmente quando me vê, é o dia que eu estou pregando, então é o dia que eu estou mais feliz. Porque o irmão Daniel também tem lá o seu dia de estar azedo também, né? Está lá com o bico do tamanho de um tamanduá, porque isso é próprio do ser humano. Eu não posso passar para os irmãos uma coisa que eu não sou. Então eu tenho meus dias de tristeza, eu tenho meus dias de estar chateado também. Mas se tem uma coisa que me alegra é estar na presença desse Deus. Quantos também ficam felizes em estar na presença dele? Glória a Deus. Então, irmãos, meditando em tudo que Deus gostaria de falar para a sua igreja, orando, buscando na direção do Espírito o que haveria de ser falado nesse lugar, Deus me deu a seguinte direção, e eu fugindo, querendo, não, Senhor, não é isso, não é por aí, eu acho que não vai ser boa essa palavra, e o Senhor fala essa palavra para o meu povo, e eu não, Deus, eu acho que não é bem essa palavra, porque é a tarde do confronto, e eu acho que outra palavra vai ser melhor, e o Senhor falando para mim, fala essa palavra, até que eu entendi que o Senhor queria falar nessa tarde para o seu povo sobre como fazer a diferença em uma geração. Amém? Então, pergunta para o seu irmão que está aí do lado, como farei a diferença em minha geração? É uma coisa a se refletir, irmãos. Deus, Ele nos deu algo maravilhoso e tremendo. Mas, observe uma coisa. O que Deus nos deu, a sua santa palavra, o poder, o verbo que se fez carne, essa palavra ela só tem poder, só tem autoridade aqui na terra quando ela encontra um terreno fértil. A palavra, Jesus ensinou isso na parábola do semeador. A semente é a palavra. E palavra não será nada se ela não encontrar um terreno fértil. É por isso que de crente para crente você observa diferenças.
A diferença é que uns creem mais e outros creem menos. Tem irmão que sacode o pé, rodopia e bate o pé no chão para orar para alguém que está com dor de cabeça. Ele só acredita que Jesus cura dor de cabeça. Jesus para ele é dorinho. Não, mas vê um irmão aqui que ele está com um problema seríssimo aqui. Não, irmão, aí eu chamo o irmão com fogo no pé, que ele se pode orar. Eu já não dou conta. Você está entendendo o mistério, irmão? Então a seguinte pergunta Deus fez ao meu coração. Essa mensagem é antiga, mas a unção ela é nova. Deus falava o tempo todo no meu coração: como alguém pode fazer a diferença em sua geração? E eu ficava me perguntando verdadeiramente: é verdade, Senhor? Está aí uma pergunta. E o Senhor começou a revelar pela sua infinita misericórdia, e Deus me deu esse personagem da Bíblia, esse homem de Deus chamado Davi. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Israel estava num período de ascensão política, porquanto os israelitas estavam deixando a teocracia, onde Deus governa, para começar a viver debaixo de uma monarquia, aonde um rei governa. E eles acreditavam que a sua ascensão política era de extrema importância para Israel, porque nunca antes na história havia-se tido um rei. E o povo pedia: dai-nos um rei, Samuel, dai-nos um rei, Samuel. Porque Samuel era juiz, além disso era profeta e além disso era sacerdote. Então, Samuel é quem governava o povo segundo a direção do Espírito Santo de Deus. O que Deus mandava dizer ao povo, Samuel dizia. Até que o povo falou: não, Samuel, nós queremos um rei, um homem que vá à peleja por nós, um homem que guerreie nossas guerras. Então Deus falou com Samuel: Samuel, atende o povo, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. O povo, ele sempre procura encontrar no homem de Deus, na mulher de Deus, as coisas que lhe apraz. Se a irmã é uma irmã simplesinha, é uma irmã que não tem muita aparência, como gostam por aí de dizer, as pessoas falam: não, essa não é enviada de Deus, não. Mas se a irmã é vestida como uma árvore de Natal, ela veio toda enfeitada, aí as pessoas falam: não, essa aí é de Deus, essa é do azeite. A mesma forma os varões. E o que acontece é que Deus não age dessa forma. Deus mostra para nós que dessa maneira apenas os homens caem, como sempre, nas cordas do engano. E é por isso que tanta gente anda sofrendo, tanta gente amargurada, tanta gente decepcionada, porque entrega a sua confiança no homem, porque entrega a sua confiança em homens que estão falando na televisão, porque entregam a sua confiança a homens que estão falando no rádio. Eles acreditam que para ser cheio de Deus, para ter resposta de Deus, só se for um homem dessa magnitude. Deus manda dizer para você que você hoje tomou a atitude mais correta da sua vida. Você não foi diante daqueles que têm aparência, mas você veio num lugar cheio do poder e da glória de Deus. E você hoje não precisa de um intermediário. Hoje você tem a liberdade de falar diretamente com o Senhor teu Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia. Então o povo tinha conseguido tudo que eles imaginavam que seria bom para Israel. Um rei chamado Saul. E o próprio nome Saul tem por significado pedido. Olha só, porque Saul foi pedido a Deus. E um belo dia Saul, saindo para buscar as ovelhas do seu pai, que haviam se perdido, as jumentas lá do seu pai, ele saiu para procurar as jumentas. Mas Deus falou para Samuel: está vindo até você um jovem, e esse será o rei que o povo tem pedido. Sobre ele tu descerás a unção, e sobre ele você descerá o meu chamado, e ele será o capitão do meu povo. Então Saul passou a ser rei em Israel.
Mas olha só que coisa, irmãos. Há uma grande responsabilidade. Vocês ouviram aqui na leitura que Deus usou o mesmo profeta para derramar um vaso de azeite sobre a cabeça de alguém aí fez o lanche da tarde aí, sobre a cabeça de Davi. Amém? Sobre a cabeça de Davi. Mas antes ele tinha descido o mesmo azeite sobre a cabeça de Saul. Por que Deus agora resolve chamar um jovenzinho chamado Davi? Se prepare, irmão, porque o mistério vai começar, vai ser agora. Aleluia! Meu Deus! Essa geração que nós temos vivido, irmão Cláudio, é uma geração que está fazendo de tudo quanto é sensacionalismo, estão fazendo do Evangelho do Senhor Jesus um comércio desenfreado, estão fazendo da obra de Deus um modismo religioso. Mas deixa eu falar para você nessa tarde, Deus está procurando homens, mulheres, jovens, crianças que queiram e que possam ser verdadeiramente usados para fazer a diferença nessa geração. É por aí o negócio, irmão. Não adianta nós queremos seguir o modelo que já existe. Não adianta. Jesus quer alguém que faça a diferença na terra. Irmão, porque levantar a mão para o alto e bater palma e dizer que o carro já está chegando na garagem e dizer que a casa própria já está chegando no céu, isso aí é fácil. Eu quero ver receber do alto a unção quente do azeite de Deus e entregar as profecias, as palavras que o Senhor colocar no seu coração. Isso aí é fazer a diferença verdadeira na terra. Então Deus falou: até quando, Samuel, você relutarás em fazer a minha vontade, tendo eu já rejeitado Saul? Porque todo mundo conhece a história. Saul não queria obedecer a Deus. Saul recebeu a unção, mas Saul não tinha compromisso com a unção. Olha só o perigo. Não adianta nós entrarmos num lugar como esse, começarmos a receber a unção, promessas de Deus, bênçãos de Deus que caem do céu, porque é consequência. Todo que entra num lugar como esse recebe de Deus. Mas o que adianta você receber de Deus e você não ter compromisso com aquilo que tu recebeste? Irmãos, atentar para o perigo. E agora Jessé vai até a casa. Samuel vai até a casa de Jessé, obedecendo um chamado de Deus. Enche o teu vaso com azeite e vai até a casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse dia, Davi estava lá no meio do campo, apacentando ovelhas. Nesse dia, Davi acordou muito cedo para fazer a vontade do seu pai. Nesse dia, Davi, ele estava preocupado em cuidar das ovelhinhas do seu pai, mas Deus já tinha preservado reservado uma unção. Aleluia! Através daquela unção haveria de ser feito na vida de Davi toda uma grande diferença revolucionária sobre a vida dele. Eu quero dizer para você que você hoje saiu de casa achando: hoje eu vou lá no culto, hoje eu vou lá ouvir os hinos cantados, hoje eu vou lá ouvir uma palavra do pregador. Quem sabe não é hoje que eu ouço da boca de um profeta que a minha vitória está chegando. Mas deixa eu te falar uma coisa: o projeto de Deus é muito maior do que você. O projeto de Deus é muito maior do que você imagina. Deus amado! Aleluia! Isso aí acontece. A Bíblia fala que quando Samuel chegou, todos os homens de Belém, de Efrata, ficaram assustados. E eles falaram: olha,
Não é aquele profeta que derramou azeite sobre a cabeça de Saul e ordenou ele como o nosso capitão, o rei de Israel. É ele mesmo. Esse é o homem que Deus levantou para colocar autoridades de reis sobre a terra. E ele está vindo para a nossa terra. O que será que ele quer aqui na nossa terra? Ei, profeta de paz, a tua vida sim é de paz. O que tu vieste fazer aqui? Eu vim sacrificar ao Senhor. E o que podemos fazer é santificar a vossa vida e vinde comigo para o sacrifício. E a Bíblia fala, irmãos, que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, santificou Jessé e seus 7 filhos. E foram eles ao sacrifício. Mas Davi não estava no meio dos 7, porque Jessé não tinha só 7 filhos, Jessé tinha 8 filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa vida, nós vemos muita gente passando à nossa frente. Nós nem sequer chegamos perto. Você com certeza já observou pessoas que receberam, que estão vivendo o sonho que é seu. Você fala, aquele ali, ele está vivendo o sonho que é meu, aquilo era para ser meu. Mas a pessoa recebeu na sua frente. Vai fazer o quê? E Deus, Ele manda dizer para você uma coisa. A fila pode ser grande e muitos podem passar, mas o que Deus reservou para você está guardado. Meu Deus! Aleluia! Ele vai chegar nas suas mãos. E justamente, irmãos, Jessé, quando apresentava seus filhos a Samuel, ele falou: eu estou sentindo que o mistério é profundo. Jessé não. Meu Deus! Eu estou sentindo que o profeta vai vir aqui em casa, é justamente para ungir um dos meus filhos a rei. Oh Deus! E eu vou chamar Eliabe. Eliabe é um homem de guerra. Eliabe é o meu maior, é o meu primogênito. Homem de estatura, homem de aparência de guerreiro. Eu já vi pregadores falar assim: o Jessé queria esconder Davi porque Davi era feio, porque Davi ele não tinha aparência nenhuma. Pelo contrário, irmão, a Bíblia fala que ele era de gentil aspecto e ele era formoso de semblante. Davi era bonitinho. Você está entendendo o mistério? Davi era um playboyzinho. E o que acontece? Para a guerra não se leva um playboy. Para representar o povo não se bota um galã, um Brad Pitt. Para ser rei, o camarada tem que ter postura e tem que parecer com o Lula no mínimo. Porque quem é bonitinho, em vez de encantar, em vez de impor respeito, vai só trazer garotinhas gritando, é o rei. E tanto é que quando ele matou Golias, as mulheres começaram a cantar. Por que os homens não fizeram um coro para Davi? Foi a mulher que foi cantar. Porque Davi era um cara de boa pinta, está entendendo o mistério? E Jessé não queria isso. Jessé, não, esse meu filho é o playboy da história. Eu vou botar, é o Eliabe. Ele apresentou Eliabe. Olha, Samuel, aqui está Eliabe. O Eliabe todo cheio de postura, e servia no exército, e tinha um porte assim atlético. E Samuel, ele se encantou também, falou: nossa, verdadeiramente está diante do Senhor aquele que vai reinar em Israel. Olha a voz do outro irmão. Verdadeiramente está diante do Senhor aquele que vai reinar em Israel. Jesus amado. Aí ele, irmãos, começou a se encantar com a aparência do homem, mas aí Deus soprou no seu ouvido e falou: ei, Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu o tenho regenerado. Se vocês observarem na história de Saul, Saul era o homem mais alto de Israel, era o homem de maior porte. Aí você vai falar assim: irmão, então eu estou frito, eu sou alto, então vou ser rejeitado por Deus. Não, não é isso. A Bíblia está falando aqui
os homens aceitam um parâmetro, um padrão daquele que vai ser usado, daquele que vai ser servo, daquele que vai ser cheio da unção, porque tem aparência bonitinho e serve, mas Deus manda dizer para você, não é pelo corte, não é pela aparência, não é pelo jeito do cabelo, é pela minha unção, é pelo meu espírito que o negócio vai ser feito. É chuva, canto, meu Deus, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque o Senhor não olha para a aparência, Samuel, mas o Senhor olha para o que está no coração. E o interessante, irmão, que naquela hora do dia, os 7 filhos em casa, lá batendo papo com Jessé, tomando um cafezinho, e Davi era o único que estava no campo trabalhando. Então olha só o que acontece. Jessé fala, então vem o Abinadab, passa aqui porque provavelmente é você. E Abinadab também não foi escolhido. Passa Samar também não foi escolhido. A Bíblia fala que Jessé fez passar os 7 filhos dele, e Deus falou, olha, nem tampouco a estes tem escolhido o Senhor. Porventura acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos, e aí Jessé, não, olha, ainda tem umzinho. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas, ele está lá no meio do campo, e ele está trabalhando, ele está muito ocupado. Por que você não usa um desses aí mesmo? Não. Olha só, a mesa já está preparada, não está? O banquete já está preparado, não está? Pois avisa uma coisa, saiba de uma coisa, nenhum de nós vai se assentar à mesa enquanto esse rapazinho não chegar aqui, porque é ele que Deus tem escolhido para essa obra. A mesa, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está atrasado, não está? Todo mundo está dizendo, esse aí já devia ter sido e não foi. Olha, essa aí no mínimo já era para ter sido, mas ainda não é. Mas a mesa está preparada. E olha, pode até ter gente na tua frente, pode até já ter se rodeado da mesa, mas o banquete que Deus preparou para você é para você e para mais ninguém. Aleluia. Aí Davi chega, irmãos. Quando Davi chega, diz a palavra de Deus, o vaso que Samuel encheu de azeite representava diretamente o Espírito Santo do Senhor. E ele derramou aquele vaso de azeite sobre a vida de Davi. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor passou a tomar conta da vida de Davi. E Davi passou a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Meu Deus! Mas olha que coisa interessante, irmão. Observa uma coisa. Enquanto Davi, o varãozinho do campo, estava sendo cheio do Espírito Santo, o varão grandão lá que usava a coroa de ouro na cabeça, cheio de pedras preciosas, começou a ser endemoniado, está entendendo? Começou a receber espíritos diferentes, já viu isso? Começou a receber espíritos perturbadores. Então, uns dos conselheiros do rei disseram para ele, rei, o senhor precisa de alguém para tocar harpa para o senhor, o senhor precisa ouvir uma música suave, porque nessa música o senhor vai se sentir melhor, porque o que o senhor está sentindo é um estresse, aí é uma doença nova que só os reis têm, é a doença de quem trabalha muito, está entendendo? Querendo disfarçar o problema, mas eles sabiam muito bem, é preciso ter uma música bem tocada por alguém que tenha um chamado para isso. E diz a Bíblia, irmãos, que na mesma hora Deus incomodou alguém sentiu um negócio estranho e lembrou de repente, poxa, eu conheço um rapazinho que ele toca muito bem a harpa, e além de ele tocar muito bem, ele é animoso, ele vive alegre, além de ele ser animoso, ele também é valente, ele é homem de guerra, e o mais importante não é isso, ele é sisudo em palavras, e além de tudo, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Aleluia! Davi escolhia muito bem as suas palavras, ele era de bom semblante, ele era homem de guerra, ele sabia tocar, mas o que fazia a grande diferença, o Senhor era com ele. Aí chamaram Davi, mandaram Davi chegar no palácio. Olha o que está acontecendo, olha onde o pequenino já chegou, irmãos. O pequenino já chegou até o palácio. Olha só como é que Deus faz as coisas. E Davi chegou, e quando Davi tocava a sua harpa,
o rei se sentia melhor. E a Bíblia diz que o rei amou muito a Davi. E a Bíblia diz que ele tornou-se o seu pajem de armas. Ele trazia as suas armas. Mas olha o que acontece, irmãos. O rei Saul, o grande rei de Israel, aquele que ia na frente da batalha, aquele que pelejava as guerras de Israel, agora ele vê-se num confronto com os filisteus. Meu Deus. Quando Deus fala da história de Davi, há uma interrupção, há um desfalque, há um interlúdio, uma chancela se abre, e ali começa-se a falar de um confronto que houve na terra de Israel. E a Bíblia fala que nas terras de Socó e Azeca, nos termos de Damim, nas terras de Judá, o povo se armou para a batalha. E a Bíblia fala que o povo foi animoso para a batalha, irmãos. Fica ligado porque o mistério ainda é profundo. O povo foi armado para a batalha. O povo foi desejoso de ver a guerra. Só, irmãos, a Bíblia fala que o povo de Israel estava de uma banda da queima, enquanto o povo filisteu estava de uma banda da lenha, nos montes, e no meio havia um vale. E todo o povo que era arqueiro estava com seu arco e flecha armado. Todo o povo que era chamado para a milícia da espada estava com a sua espada em punho e seu escudo na mão. Todo o povo que era chamado para ser fundeiro, lançar a funda, estava já armado. Todo aquele que foi chamado para atirar com lança já estava armado. Só que quando o povo está armado para a guerra, armado para a batalha, de repente se levanta um imenso homem chamado Golias de Gade. E Golias estava no meio do povo. Um homem de 3 metros de altura, porque a Bíblia fala que ele tinha 6 côvados e um palmo, e cada côvado pode ser medido por 50 centímetros. 3 metros, porque se cada côvado é meio metro, então 3 metros de altura o homem tinha. E ele carregava um escudo todo de bronze, uma armadura toda de bronze, toda polida, a sua lança era de ferro, de 600 ciclos de ferro, era pesada, tinha mais de 12 quilos. E ele carregava um grande capacete de bronze sobre a sua cabeça. E ele começou a gritar: ei, povo de Israel, não é necessário que nossas tropas entrem em guerra, porque se vocês puderem trazer para mim um homem de guerra que possa lutar contra mim, e se ele me ferir e me vencer, nós filisteus iremos ser os servos de vocês israelitas. Porém, se nós vencermos o seu campeão, o seu soldado, o seu homem de guerra, nós seremos os seus senhores. E a Bíblia fala, irmãos, que esse gigante durante 40 dias ele vinha afrontar Israel. E o povo que foi animoso para a batalha, foi animado para a guerra, o povo se escondia quando via o gigante. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Homens de terno e gravata não faltam na nossa geração. Mulheres que batem o pé e falam em profecia e mistério não faltam na nossa geração. Porque quando nós falamos de guerra, o que não falta é gente para ir na guerra. Mas quando se levanta o gigante, começam a se esconder. É por isso que Deus está falando quem é que vai fazer a diferença nessa geração. Quem é que vai fazer a diferença? E aí? O gigante se levantou, irmãos. Afronta sobre Israel. Enquanto aqui na igreja todo mundo diz que você é um príncipe, é uma princesa de Jesus. Enquanto todo mundo aqui na igreja diz que você é um campeão de Jeová. Enquanto todo mundo está dizendo por aí que você é um príncipe da casa de Deus. Quando
você chega em casa, o gigante está lá te desafiando. Quando você sai daqui de dentro, o gigante está lá te desafiando. O gigante fala para você, você não tem coragem de me enfrentar. E quantos de nós, irmãos, nos desviamos dos problemas, nos desviamos do assunto e não queremos enfrentar, porque o gigante, ele coloca medo, ele tem um aspecto terrível e ele parece inabalável. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já recebeu uma potente arma. Aponta aí para o lado aí, dá um toque no teu irmão e fala para ele, você já recebeu uma arma poderosa. Esse gigante ele vai tomar na sua vida. Esse gigante vai tomar na sua vida. Aponta aí para o seu irmão e profetiza sobre a vida dele. Olha, esse gigante ele é grande, mas ele não é dois. Você já tem uma grande arma. Aponta para ele aí e profetiza. O gigante ele estava afrontando, está entendendo o mistério? E ele dizia, ó, você pode até pregar, pode até ser bonitinho lá na igreja, mas olha esse vício aí, tu não consegue largar. Você pode até falar de vitória lá na igreja, mas olha aqui a derrota na sua vida aqui, ó. Seu marido é viciado, aí o homem, sua mulher, ó, tá aí, ó, não quer caminhar contigo. E aí? Aí, irmãos, chega a hora de se levantar alguém que resolve fazer a diferença. Aleluia. E olha o que acontece. Davi estava de folga nesse dia. Olha só o mistério. Davi ele estava de folga. Ele estava em casa apacentando as ovelhas do pai. Porque quando estava de trabalho, estava tocando harpa para o rei. Mas quando estava de folga, estava trabalhando na casa do pai. Nem de folga ele não parava de trabalhar. Aí ele estava em casa e o pai falou, meu filho, eu estou preocupado com seus irmãos que estão lá na guerra, pega esse mantimento aqui, vai até a guerra lá, vê como é que estão os seus irmãos, eu estou preocupado com eles, vê como é que eles estão, vê se eles estão bem. E Davi falou, pode deixar meu pai. Davi arrumou alguém para tomar conta das ovelhas, montou no seu jumentinho, partiu para caminho de Socó em Azeca, chegou lá, encontrou os seus irmãos, e quando chegou lá, falou, e aí meu rei, como é que está a batalha? E vai tudo bem. E como é que está a guerra? Vai tudo bem. E como é que está aí a peleja? Está tudo tranquilo. Quando de repente chega Golias mais uma vez. Ei, povo de Israel, cadê o soldado que vai me encarar? A gente está aqui esperando, cadê o homem? E a afronta vinha de novo, está entendendo, irmão? Todo mundo dizendo que está bem, que está benção, que está tranquilo, mas a afronta está lá, está entendendo o mistério? Sabe por que foi colocado o nome desse culto aqui de confronto espiritual? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te chamou num lugar como esse, porque Deus vai fazer você vencer cada gigante, cada demônio que se levanta sobre a sua vida para te afrontar, e ele vai tombar, ele vai cair por terra, e você vai sair por vitória, em nome de Jesus. Vou contar um testemunho rápido aqui, eu não sei nem como é que está a história. Jesus. Eu me lembro o dia que eu cheguei em casa, irmãos. Eu cheguei em casa, depois de ter vindo do culto, ligamos na televisão, coisa de família, ficamos na frente da televisão, não era nem casado nessa época. E estamos lá conversando em volta da televisão e tal, daqui a pouco ouvi uma gargalhada vindo lá da cozinha. Lá na sala, eu ouvi uma gargalhada vindo da cozinha. Eu falei, opa, desliga a televisão, né? E a gargalhada de novo. Eu falei, opa, essa gargalhada. Meu irmão estava lá na cozinha. Essa gargalhada não é do meu irmão. Chegamos lá e ele começou a manifestar um espírito imundo. Eu falei, mas está sossegado, eu vim da igreja, eu estou cheio de azeite, eu estou cheio da unção, eu vou expulsar esse demônio, vai ser agora. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, eu falei, você vai sair, espírito imundo. E ele gargalhava, e ele ria da minha cara. Ele falava, eu não vou sair, porque eu moro aqui nesse lugar. Eu falei, tu morava feliz, agora tu vai ter que sair em nome de Jesus, porque eu nunca baixei a cabeça para o demônio. O demônio, irmão, por mais que eu seja um homem falho, eu não nego isso para ninguém. Eu não sou um anjo com uma auréola na cabeça. Eu tenho falhas humanas. Mas eu não abaixo minha
cabeça com um demôniozinho chulé lá do quinto dos infernos, não. E ele, eu não saio. Eu falei, mas você vai sair em nome de Jesus. Aí juntou aquela roda, meus familiares, todos que eram da igreja, e começamos a clamar o fogo de Deus, clamar o sangue de Jesus, e ele gargalhava, e ele falava que não ia sair. Aí ele pegou um cigarro e começou a fumar lá em casa, e ele falou, esse aqui é o meu cavalo, por ele eu destruo, por ele eu trago guerra dentro dessa casa, por ele eu trago a infelicidade dessa casa. Eu falei, você fazia isso, mas você vai sair. E ele não saía. Eu falava para ele sair e ele não saía. Aí eu falei com ele assim, aqui nessa casa é uma casa de servo de Deus. Você não vai fumar esse seu charuto aqui não. Você vai sair em nome de Jesus. Aí ele falou, eu saio, mas o meu cavalo vem comigo. E ele saiu e levou meu irmão lá para fora e começou a acender o cigarro. Aquilo ali foi demais para mim, irmãos. E eu falei para Deus, eu sou um servo teu ou não sou, Senhor? Se eu sou um servo teu, que eu larguei as coisas do mundo, que eu larguei aquela vida que eu vivia, para poder te servir, eu quero agora fogo na palma da minha mão, Senhor. Eu quero o fogo do Senhor agora na palma da minha mão. Aquele demônio que estava rindo começou a ficar com expressão de pânico, irmão. Quando eu pedi a Deus fogo, eu coloquei a mão sobre ele, ele começou a correr, e correu de costas, e foi querer fugir por trás do terreno. Eu falei, para em nome de Jesus. Falei, Deus, coloca mais fogo na minha mão. Quando eu coloquei a mão sobre ele foi cantar de galo lá no quinto dos infernos, e o meu irmão foi liberto em nome de Jesus. Deus está te dando ar mais fácil para matar o gato gigante. Deus te reveste com autoridade nessa vida. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu falo, não tenha medo do diabo, não tenha medo. Você é um soldado de Jeová, você recebeu arma potente de guerra. Aí, irmãos, o gigante, cadê o homem? Cadê o homem? Um homem de guerra, um homem de guerra, e todo mundo se escondendo. Sabe, irmão, nessa minha geração conheço muita gente que diz que é, mas não é. Conheço muita gente que faz, mas não faz. Mas Deus dessa geração mandou uma palavra diretamente para essa igreja na tarde chamada hoje, porque daqui vai sair homens, mulheres, jovens, crianças que vão fazer uma revolução aí no Brasil. Vamos acreditar, começa a receber de Deus. Vamos acreditar, começa a receber poder de Deus. Meu Deus. E o gigante está afrontando. E os homens estão correndo. Aí vai ver o quê? Como é que é a história? É porque vocês falaram para mim que a guerra está boa, mas o gigante está afrontando e ninguém dá uma flechada nesse feliz. Quem é esse incircunciso desse filisteu para falar assim dos exércitos de Deus? Sabe o que Davi estava falando, irmãos? Chamou ele de incircunciso. Sabe o que é incircunciso? Alguém que não tem a marca da circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, era o pacto de Deus com Abraão. Quem fosse circuncidado na casa de Abraão tinha o pacto da aliança de Deus com Abraão. Quem não fosse, não tinha pacto. Sabe o que Davi queria dizer? Eu sou circuncidado, eu tenho um pacto com Deus vivo que está no céu. Você, gigante, pode ser grande, pode estar cheio de armadura, pode estar cheio de escudo, pode falar grosso, pode fazer o que for, mas você é um incircunciso, você não tem pacto com Deus, você está frito na minha mão, filho. Chamou o gigante, aí falou, olha, pode ficar todo mundo sossegado, pode ficar todo mundo sossegado, acabou o problema. Esse circunciso ele vai ser tombado hoje. Aí o povo correu para falar para Saul, Saul, meu rei, o que é que foi? E Saul com a cabeça baixa, preocupada. Saul tinha muita postura, Saul era fortão, era grandão, mas ele estava preocupado, a afronta era grande, não tinha ninguém para tirar a afronta. Saul, meu rei, chegou a solução. Achamos um homem que vai pelejar contra o gigante. Acharam mesmo, né? Achamos. E cadê o homem? Não, o homem já está aqui. Cadê que eu não estou vendo? O homem aqui. Aleluia. Você?
Ele, sou eu mesmo. Ah, você? Ah, você está dizendo, poxa, eu aqui preocupado, vocês vêm fazer piada comigo, vocês não sabem que eu sou o rei de Israel, não estou podendo, brincadeira, gente, o problema é sério. E Davi, bonitinho, playboyzinho, tá vendo? Vocês estão entendendo o mistério? Davi todo bonitinho, todo pintozinho, o gigante feio que nem um jaburu, o bonitinho. Aí Davi, olha aí, eu sei que eu não pareço muito que, porque o rei imaginava que ia ser um homem que é, cadê, eu vou derrotar o gigante. Davi todo pintozinho, todo sisudo em palavras, falando difícil, sabe? Aí o intelectualzinho, ao rei, olha, você não pode não, rapaz, você não pode porque ele é grande, ele é homem de guerra e você é isso aí, você é um bonitinho, você é no mínimo um restart. Aí Davi, olha rei, eu sei que o senhor não leva muita fé em mim, mas eu vou falar uma coisa, eu tenho um currículo, tá rei? Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma história, tá rei? Você pode não parecer não, mas eu quando apacento as ovelhas do meu pai, se levantar um leão para pegar uma ovelha do meu pai, eu pego ele pela barba, jogo no chão, torço o pescoço dele, porque nas ovelhas do meu pai ninguém mexe. Se vir um urso grandão, pode vir, porque eu pego ele, eu mato, mas a ovelha do meu pai ninguém toca ele. Porque o Senhor me livrou da mão do urso e me livrou das garras do leão. O Senhor me livrará das mãos desses gigantes. O Senhor me livrará. Irmãos, por mais que digam que não vai dar, tá? Por mais que digam CD, essa vai gravar CD aonde? Esse vai gravar alguma coisa aonde? Esse vai ser um pregador na vida aonde? Esse vai ser cantor, esse vai tocar em ministérios para multidões, para países e nações aonde? Por mais que digam que é impossível, Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, porque tu farás a diferença nessa geração. Tu farás a diferença. Aí olha o que acontece, irmãos. Não tinha jeito de guerreiro. Aí Saul falou: olha, então vamos fazer uma coisa contigo. Tá bom. Para não dizer que a gente não vai mandar ninguém, a gente manda você mesmo. Mas ó, pega meu capacete, a minha couraça, a minha armadura, toma aqui meu escudo, a tornozeleira, a perneira,